Oi pessoal, eu sou o Alessandro e a ideia desse vídeo é bem simples, é comentar um pouco sobre as impressões que eu tenho sobre as atitudes que a Panini está tomando recentemente, né? Sobre essa mudança de estratégia adotada pela editora. Ou, sei lá, mudança pode ser muito radical, né? Mas sobre esse reencaminhamento das estratégias. Assim, eu, sei lá, posso estar equivocado nas minhas impressões, mas a ideia é bater um papo sobre isso, né? Conversar sobre isso eu julgo, assim, importante porque a Panini detém 70, 80% do nosso mercado de quadrinhos. Então, nesse contexto, as decisões delas afetam muito a vida de nós, que somos leitores de quadrinhos, principalmente leitores aí. Eu ia falar principalmente de Marvel e DC, mas Marvel, DC, Maurício de Souza, Bonelli sai, Disney sai, enfim, nós somos muito afetados. Assim. Então, a ideia é trocar uma ideia. Aqui não é falar tanto. A ideia não é tanto falar de lançamentos ou algo desse tipo, até porque eu já fiz vídeos recentes sobre isso no último fim de semana, os lançamentos que a Panini anunciou na CCXP. Mas assim, eu posso até mencionar os lançamentos para dar exemplos do que eu acho que a editora está buscando encaminhar nesse momento, tá? Mas vamos lá, vou falar por pontos. O primeiro deles é que, ao meu ver, é fato notório que a Panini está buscando uma melhoria na sua comunicação com o cliente, na sua comunicação com os leitores. Assim, já vem de muito tempo críticas à comunicação da Panini, de bastante tempo mesmo. Sempre foi assim? Talvez não, né? Eu lembro, talvez nos inícios, até determinado momento, a Panini, ela tinha, por exemplo, um fórum onde os editores participavam com os leitores podiam fazer perguntas, às vezes o pessoal não era tão educado, os leitores, assim, né? Mas havia isso, né? E havia outras estratégias, o próprio Levi Trindade nos eventos, falando um pouco sobre os lançamentos da editora, enfim, houve seus momentos, suas tentativas de estratégia, mas assim, é fato que, bom, de um tempo para cá tem tido muita reclamação nesse quesito. Agora, a Panini, me parece que ela está buscando dar rostos para fazer essa intermediação entre a empresa, que é um ente abstrato, né, e nós, leitores. Isso para a Panini é mais difícil. Em outras coisas, pense para Pipoca e Nanquim, por exemplo, os rostos vieram antes da empresa, porque eles já tinham um canal no YouTube. Ou então, por editoras menores, como a Mino, por exemplo, a Janaína, por exemplo, o pessoal conhece, ela é proprietária lá da editora, fala em nome da editora. A Panini é uma multinacional. Então, bom, quem falar em nome dela é mais complicado. A estratégia que ela está adotando é ter uma equipe de marketing, lá eu lembro das duas moças e do rapaz, inclusive parecem pessoas que são apaixonadas por quadrinhos, que gostam bastante disso, e essas pessoas estão indo aos canais de quadrinhos, já foram aos dois quadrinhos, a Central HQ, já falaram com o pessoal, e esse pessoal tem falado bastante, tem feito lives na própria página da Panini. Nessas lives, às vezes vai o editor, teve uma sobre Marvel Vintage. Então, assim, essa me parece a estratégia. Esse pessoal do marketing me parece que vai ser o rosto da editora. Mas não só eles. O Leonardo Raveg, que é um responsável, né, pela Panini aqui no Brasil, vamos colocar assim, é um representante da matriz italiana que arruma as coisas aqui no Brasil. Arrumar talvez seja um pouco injusto com a equipe daqui, mas que gerencia as coisas aqui no Brasil, ele tem falado bastante. Na CCXP, nós tivemos 3 lives com ele, pelo menos eu vi 3, pode ter tido mais, uma da Marvel, uma da DC e uma da Disney. E ter alguém da Panini Itália falando foi uma sacada muito boa. E foi importante. Por quê? Porque evita algumas falas do tipo, falas que podem ser sinceras, tá? Mas que para a empresa elas são prejudiciais. Quer ver um exemplo? Fala assim, perguntava, e tal coisa, por exemplo, vai ter a Liga da Justiça do Morrison? E aí podia ter uma resposta. A gente propõe, mas a Itália veta. A gente está insistindo, mas até hoje não deixaram. Então mostra um racha interno. Esse racha interno pode até existir. Só que chegar ao leitor, para a empresa, isso é muito ruim. Então, agora, a impressão que se dá quando o Leonardo fala é que alguém com poder decisório está respondendo. Alguém com poder decisório está respondendo. Enfim, essa é uma estratégia que eu achei boa. Boa, assim, você fala com alguém que é alguém que está do lado que, bom, pelo menos essa é a impressão que nós temos, né? Do lado que decide. E tem a galera do marketing que, claro, para eles é mais complicado.
porque eles não falam de algo que eles são donos, não é isso. Eles podem responder, mas eles não decidem. Mas eles têm ido e têm dado respostas, tem esse contexto da comunicação, me parece um esforço bem sucedido. Até com essa multiplicação das lives, as lives estão mais frequentes, foram várias na CCXP, teve live antes da CCXP, durante a Bienal vai ter. E não só as lives, aquelas enquetes também, do que o pessoal quer com republicação. Cara, a resposta do público àquelas enquetes foi ótima, porque eles fizeram as enquetes e depois responderam, né? Várias coisas que foram propostas pelos leitores nas enquetes ganharam republicação. Então, assim, é uma coisa que foi interessante, né? Foi interessante. Bom, de fato, a enquete foi o que levou à decisão? Isso eu não posso dizer. Pode ser que talvez eles já tivessem... Bom, aqueles quadrinhos já pensassem em reimprimir, mas de todo modo, o leitor se sentiu respondido, né? Em termos de comunicação, em termos do marketing, foi bem sucedido. Foi bem sucedido. Acho que é um caminho, é uma mudança boa. É uma boa. Agora, o segundo ponto é uma mudança na estratégia de vendas. E essa mudança, ela me parece ter como ponto central uma ênfase grande na própria loja da editora, na própria loja online da editora. Bom, por que eu digo isso? Pelo seguinte, né? A Panini, no passado, ela dava descontos muito grandes na sua loja. Na época de Black Friday, por exemplo, chegou a ter 50% de desconto, dependendo de quanto você comprasse na loja. Esses descontos diminuíram. Isso me pareceu a Panini, assim, pensando nos outros vendedores, né? Porque, é claro, se ela dá um desconto muito alto na sua loja, isso afeta, talvez, vendas em outros lugares. Mas aí, o máximo que a gente tinha era os 20%. Esse ano, nós tivemos 20% todo mês. Isso foi interessante. O número de desconto... sempre era possível comprar com 20% de desconto. Inclusive, eu espero, né? Bom, agora vai ter lá aquele momento dos 20% de desconto da Panini, né? Então, eu espero para fazer a compra nessa hora. Acredito que vários, né? Isso, bom, foi constante. Agora, durante a CCXP e a Bienal, temos desconto de 30%. Na Bienal, agora, essa semana, é o Bienal 2020, é o cupom. Mas não é só a questão do desconto. Há produtos exclusivos da loja, como, por exemplo, o que vem em primeira cabeça é o Quarteto Fantástico Omnibus, do John Byrne, que ia para outras lojas primeiro, depois ficou só na loja da Panini. E é um produto de peso, literalmente, né, esse Omnibus. Mas a ideia é que tenha mais. Durante a CCXP, por exemplo, foi comercializado na loja da Panini exemplares autografados. Que os exemplares vão ser vendidos em outros lugares. Só que esses autografados na loja da Panini. Foi dito também em uma live da CCXP que querem mais produtos exclusivos para a loja. Que produtos vão ser esses? Falaram uma série que é possível ter edições limitadas, de testagem de novos personagens e uma tiragem menor só ali na loja. Enfim, essa ênfase na própria loja. O próprio desenho da própria loja. Há coisas que soam pequenas, mas não são. Como, por exemplo, você entra lá na loja e alguns itens está... ótimo para novos leitores, aconselhável para novos leitores, eu não lembro bem a expressão agora. Mas eles estão trabalhando a própria loja. E isso, assim, me parece uma estratégia que acontece por vários motivos. Mas antes de eu comentar esses motivos, deixa eu falar que foi dito numa live também que a Panini pretende uma aproximação maior com as comic shops. O que isso significa eu não sei. Sei lá, são descontos maiores para os revendedores, se é uma comunicação melhor, eu não sei. Mas me parece. E aí agora, vamos juntar um pouco, né? A Panini, ela faz a sua própria distribuição. Ela não usa a DNAP. Ela contrata distribuidores locais e esses tipo de distribuidores levam para as bancas. Mas a Panini, ela me parece estar vendo a crise das bancas de jornais, que já vem há um certo tempo, a pandemia só agravou isso. E nisso, bom, vê que esse comércio online aumenta muito. E ao mesmo tempo, nós temos diminuído o número de grandes players. Assim, a Saraiva, sabe da crise que a editora que ela passou, não pagou muita coisa, a Cultura implodiu, o Finac, os grandes players, está sobrando a Amazon como grande player. Claro, tem aí Magazine Luiza, que vende, Submarino, mas os grandes são menos grandes players nesse momento. Então essa aproximação com as comic shops me parece ser nisso, e a ênfase no próprio site também, para não ficar refém do grande player da Amazon, né? E aí tem algumas coisas que a gente sempre percebe, né? Os lançamentos da Panini demoram para chegar na Amazon ultimamente. Antes, sei lá, saía na loja da Panini logo estava na Amazon, agora não. Às vezes eu já recebi aqui, já saiu na Panini, eu comprei, teve o tempo do correio entregar aqui em casa,
E na Amazon está em pré-venda ainda. Isso acontece. Claro, pode ser lá por causa do depósito da Amazon, um monte de coisa, mas é claro que isso favorece o próprio site da editora. E além disso, tem essa situação de que às vezes o desconto da Panini estão melhores que o da Amazon. É claro, aí a política da Amazon, mas estou dizendo, também favorece o site da editora. Então me parece que há essa ênfase, não querer ficar refém. A estratégia que é compreensível, né? Agora, vamos lá, né? Uma outra coisa que está ligada a essa questão da estratégia de vendas é uma variedade de formatos. É claro que o que vem mais na nossa cabeça são os formatos mais caros. Por exemplo, o Ônibus, a Panini lançou o Ônibus do Conan, agora do Quarteto Fantástico. E uma coisa que vale dizer, esse formato parece que veio para ficar. Pelo menos aí no médio prazo, primeiro semestre do ano que vem, são vários Ônibus anunciados. Para janeiro dos Eternos, para março o 2 do Quarteto, para primeiro semestre do Conan, aí vem Noite de Trevas de Metal no primeiro semestre também, o Ônibus do Homem-Animal, enfim, há bastante coisa nesse formato sendo anunciada. Mas não é só o Ônibus, né? Nós temos aí as edições capa dura da Marvel Vintage, trazendo material dos anos 90, 80, 90, mas há também uma coisa que talvez vá um pouco no sentido contrário, que são formatos menores, parecidos com esse aqui, isso aqui é do Marvel Action, eu nem li esse quadrinho ainda, né? Esse aqui eu já li, logo vai ter resenha no canal. Olha só, menor formato americano. Mas tem... tá bom, essa aqui, eu não sei, talvez tenha sido publicada assim nos Estados Unidos, mas a Marvel Teens tem um formato parecido? Não. São histórias dos Miles Morales, que já saíram, da Gwen-Aranha, do Homem-Aranha Mary Jane, que já foi até comentado aqui no canal. Formato menor, mais parrudo, com em torno aí de 10 edições compiladas nesse encadernado. E isso custando aí em torno de R$30 para ter um custo-benefício interessante, né? Esse tipo de estratégia esse tipo de formato também me parece que veio para ficar. Esse formato menor aí também no Marvel Action, na Marvel, que são histórias sem cronologia, né? Para All Ages, também o selo Teen da DC, o selo Kids da DC. Há também essas coleções em capa cartonada para clássicos. Eu falo da coleção clássica Marvel que foi anunciada da CCXP, que é uma coleção que ela é assim, são número 1 do Homem-Aranha, número 2 do Quarteto, número 3 do Vingadores, por exemplo, né? E, bom, a História do Aranha em ordem cronológica, Quarteto em ordem cronológica, Vingadores em ordem cronológica. O número 4, ele continua 1 em ordem cronológica do Aranha, né? E seria quinzenal, inspirado numa coleção na Itália, trazendo as histórias da Marvel dos anos 60, tentando cobrir toda essa década da Marvel, isso em capa cartonada. Na coleção a saga do Superman, a saga do Batman, uma traz a fase do John Byrne completa, capa cartonada também, a outra... o Batman do pós-crise, capa cartonada, enfim, né? Os mixes voltando, a gente tem aí o X-Men é um mix, o Vingadores vai ser um mix, então, me parece realmente uma tentativa de vários formatos. Essa diversificação não significa que as histórias saem em vários formatos. Algumas podem até acontecer, a coleção definitiva do Homem-Aranha tem as primeiras histórias do Aranha, essa coleção clássica Marvel vai ter as primeiras histórias do Aranha, mas isso é uma exceção, pelo menos por enquanto. Mas significa vários formatos e são histórias diferentes nesses formatos. Isso teve uma fala do Leonardo Raveg, que ele fala que a ideia é ter essa diversificação de formatos para que cada produto encontre seu formato. Às vezes um produto ele não é interessante para ele ser lançado em vários volumes, porque vai perdendo venda com o tempo. Então lança num tijolão, num ônibus só de uma vez. Essa me parece a estratégia. Assim, eu acho isso bom para a empresa, essa variedade. Embora eu, pessoalmente, aqui falando de gosto, né, eu gosto tudo de capa cartonada. Para mim esse formato aqui, encadernado, capa cartonada, esse formato é ótimo. Assim, por mim, toda a minha coleção praticamente era isso, com uma outra exceção. Aquela coleção do Don Rosa é muito bonita naquele formato, né? Mas vamos lá, vamos voltando. E uma outra coisa ligada a essa questão do formato, a estratégia de venda, que é a questão dos intervalos menores nessas republicações de clássicos. Pensa o seguinte, sabe, você tinha o maior clássico do Quarteto, aí saiu o número 1, você não sabia quando ia sair o número 2. E demorava um pouco, né? Agora eles parecem planejar a coleção inteira e lançá-la mensal. Pensem, por exemplo, na republicação do Aranha do Straczynski, na Marvel Saga, mensal. Os X-Men do Morrison, mensal. O Homem-Aranha o Superman do John Byrne, mensal. O Batman pós-crise, mensal. Então, essa coleção de clássicos Marvel, quinzenal. Isso por quê?
Isso tem algumas coisas, assim, né? É fato, né, que a tendência é que uma publicação comece a vender menos com o passar dos números. Claro, tem suas exceções aí, mas a tendência é essa. E, bom, se o intervalo é muito grande, vende-se menos, porque quando sai o número 1, todo mundo comenta muito. Aí demora para sair o 2, às vezes o cara já esqueceu, tá com a cabeça em outra coisa. Então isso me parece fazer parte da estratégia também nesse momento, assim, né? E aquela coisa, né? Diferentes formatos permitem que a gente pense aí em títulos, ter esperança com títulos que talvez a gente não tivesse tanto. Mas olha só, eu sei que o pessoal viu esse vídeo, muita gente viu esse vídeo pensando, ah, Alessandro, mas e o preço? E o preço? O preço está aumentando. Bom, sobre os preços, vamos lá. Não é algo que eu consigo pensar a estratégia da Panini, realmente eu não consigo por um motivo que eu não tenho dados. Eu não sei de verdade, não sei dos custos, eu não sei quanto custa o licenciamento, não sei quanto custa o papel, não sei quanto custa nada, né? Então eu não tenho informações, então seria leviano, assim, né? Mas assim, eu sei que isso é um ponto nevrálgico, isso é um ponto nevrálgico para todos nós, eu vou desenvolver isso, assim. Nosso contexto econômico no Brasil está uma porcaria. Queda na renda, desemprego, dólar alto, assim, uma inflação para certos produtos que já não está tão baixa, um risco de um retorno da inflação um pouco mais generalizado, enfim, eu penso a coisa não só a partir da Panini, né, mas conjunturalmente, até porque a coisa está ruim, infelizmente, para coisas mais básicas que o quadrinho, né, infelizmente, assim. E eu realmente, assim, eu não sei dizer qual é o peso das decisões da Panini, né, nesse contexto, assim, né. Eu não tenho dados sobre tiragem, sobre aquelas coisas que eu falei, né. Mas não se trata de passar pano para a editora, não é o mesmo caso, assim. Tal como você, eu sou consumidor, né. Bom, quando eu pago, sei lá, R$ 40 num quadrinho, ou em vez de pagar 30, esses R$ 10, eles estão... provavelmente não vou ter para comprar um outro quadrinho, né? Os meus recursos são finitos também. Os meus recursos são finitos. Como vocês, eu sou consumidor, né? Não se trata de passar pano, né? Se trata apenas de deixar claro para vocês que eu não consigo falar de forma honesta sem os dados, assim. Eu levo muito a sério a questão do conhecimento, assim, a minha formação, a minha trajetória na academia me fez valorizar muito o conhecimento científico, por exemplo. E eu vejo, por exemplo, a galera às vezes não sabe nada de vacina e fala bobagem de vacina no YouTube. Sei que o que eu falo aqui não é tão importante quanto a questão da vacina, né? Mas eu tenho que ser honesto, né? O que eu posso dizer, né, que esse aumento está relacionado a um contexto de queda de renda, né? Ou melhor, ele está vindo num contexto de queda de renda. Então, com certeza, assim, tentando olhar do ponto de vista da empresa, é algo desafiante, porque menos pessoas vão poder comprar e com o portfólio aumentando, né, com o portfólio aumentando, assim. E do nosso lado, isso, bom, a gente que quer ler é um problema, assim, né. Eu tenho muito cuidado ao falar sobre preço também, e às vezes de defender, tal coisa é barata, assim, porque, gente, eu sei como é que nosso contexto é cruel, sabe? E às vezes a gente fala de algo não, mas isso aqui tá legal, não sei o que, para um monte de gente é inacessível, né, cara? Isso é doído, assim, isso é doído. Isso tá para além da Panini, né? Isso tá para além da Panini, né? Mas enfim, assim, é algo que eu não tinha como fazer um vídeo desse e não mencionar. É ruim para mim, é ruim para um monte de gente, é ruim. Agora falando, se eu tivesse na empresa, é ruim para a empresa, até porque os quadrinhos eles não concorrem só com eles mesmos. Os quadrinhos concorrem como entretenimento com videogame, com computador, com Netflix, com diversas coisas que podem ser mais acessíveis. Então, dependendo do preço, a pessoa opta por outra coisa. Opta por outra coisa. Então, assim, mas o que eu posso dizer, sendo honesto, é isso. Deixando isso, falando além disso, eu seria leviano. Mas assim, deixando isso entre parênteses, né, eu vejo que nós temos um momento interessante da Panini, assim, né, um momento interessante, com esse gargalo dos preços. Não posso negar, com esse gargalo dos preços. Mas assim, né, nós temos uma reformulação, né, parece uma revisão de posturas, e pelo visto vão rever coisas como assinatura, por exemplo. Cara, eu não assino Panini há anos. Eu assinava todo ano, só recebia em casa quase tudo, mas foram muitas dores de cabeça. E na época eu só assinava porque o desconto, achava que a dor de cabeça valia a pena. 50% de desconto, eu falava, cara, tá bom. Se tiver problema com outro quadrinho, reclamo, não sei o que, mas aí depois o desconto diminuiu e os problemas aumentaram, né? Mas parece que vão reformular para o ano que vem, resolver alguns problemas nas assinaturas, a gente torce por isso. Afinal de contas, assinar às vezes é algo bom.
você assina para não ter dor de cabeça, né? Então, você assinar e ser pior do que ir na banca é complicado. Me parece também que estão tendo uma reformulação para melhorar a questão dos erros de revisão. Isso foi dito, né? Sei que isso é dito várias vezes. Espero que agora realmente a coisa ande assim. Então, me parece um momento interessante. Nós vamos concordar com tudo? Não. Não vamos concordar com tudo. Por exemplo, mencionei mais de uma vez aqui como é que eu tenho resistência com a decisão de deixar os extras do Omnibus Volume 1 do Conan em inglês, né? E resistência não só por deixar os extras em inglês, mas por não avisarem antes ao comprador. Assim, tá bom. Vamos deixar os extras em inglês, mas isso ser avisado antes era uma coisa. Agora você abrir o produto e ver várias páginas em inglês. Então assim, a gente não vai concordar com tudo, mas me pareceu que algumas mudanças realmente são para melhor e eu achei justo colocar isso aqui no canal. Vamos ver o andamento, né? Bom, tá aí o papo, não é um tipo de vídeo que eu faço com frequência, mas achei que valia. Mas minha gente, agora para encerrar aquele monte de jabá que você já sabe, né? Gostou da joinha, compartilhe o vídeo se achou interessante, chegou através desse vídeo, se inscreve, clica no sininho, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui, com frequência mais de um vídeo por dia. Deixa eu ver mais o que, curte, se inscreve, o link da Amazon, né, que está na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você comprar através desse link da Amazon, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar, é o que me faz manter o canal aqui, né? É o que me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Mas é isso, minha gente. Falei aqui 20 minutos direto, tô com a garganta seca. Vou parando então, um abração e até o próximo vídeo.